Hora de conversar com Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, as últimas do assassino do executivo da seguradora morto no coração de Nova York. O cara compareceu perante um juiz e declarou-se como, Barão? Bom dia pra você. Fala, Megali, bom dia para você, para Roberta, para todo mundo Bom também no dia. Brasil. Se declarou inocente. Ontem tivemos aqui em Nova York a audiência, a primeira audiência, que é de praxe, né? Depois da transferência desse que é, segundo a polícia, o assassino daquele CEO, Brian Thompson, de 50 anos, que foi morto aqui em Nova York a tiros na frente de um hotel de luxo, né? O pessoal vai se lembrar. Um caso que chocou todo mundo por aqui, também em outras partes do mundo. E ontem, o Luigi Mangione, de 26 anos, ele teve essa primeira audiência aqui em Nova York e ele disse que é inocente, disse que há um esquema contra ele nesse momento e que ele é inocente, vai provar a inocência dele. Mas o promotor aqui de Nova York disse que foi um dos casos mais fáceis que ele pegou, já que tem muitas provas contra Luigi Mangione. O Mangione foi preso na Pensilvânia depois de uma verdadeira caçada. Ele foi identificado por uma atendente de uma lanchonete do McDonald's com características semelhantes às imagens que estão sendo divulgadas pela polícia. E agora ele vai responder alguns processos, Megali, 11 estaduais, 11 acusações estaduais, incluindo assassinato e terrorismo. Se condenado, ele pode pegar a prisão perpétua, isso aqui em Nova York. Mas, como ele vai responder também a crimes federais, ele pode ser condenado a pena de morte. Então, tem acusações diferentes. Ele foi preso 5 dias após o assassinato de Brian Thompson, CEO do principal plano de saúde aqui dos Estados Unidos, e ele fez uma série de referências no manuscrito contra os planos de saúde daqui. Se, por um lado, agora ele vai responder a esse processo dentro da cadeia, ele não vai ter direito a pagar uma fiança para sair, por outro lado, ele continua tendo uma, digamos assim, aprovação de muita gente aqui nos Estados Unidos que também não gosta de plano de saúde. Teve gente que chegou a tatuar o rosto desse homem. De qualquer forma, Megali, a situação dele é muito complicada e é provável que ele seja condenado aqui nos Estados Unidos. Ô, Barão, mas Nova York tem pena de morte? Nova York não, Megali, é um crime federal. Se ele for Ah, o condenado, tribunal é são federal. 11 acusações aqui no estado, pelas 11 acusações, o máximo que ele pode pegar é prisão perpétua, mas como também tem crime federal, ele vai Uhum. responder por esse crime federal, aí sim ele pode ser condenado à pena de morte. E quando o cara é condenado à pena de morte por um crime federal, essa talvez você não. Bom, enfim. Qual que é o método de execução? Injeção letal deve ser, né? Mas está mudando, né? Porque tem alguns estados que estavam sem grana. Isso está um negócio muito sério aqui. Alguns estados estavam sem grana para comprar injeção letal. Porra, Em 2 estados, eles voltaram a permitir aquele pelotão de fuzilamento, meu para você ter uma Deus do ideia. céu. É, É então, em mesmo? 2 estados, eles permitiram isso. Sempre lembrando, Megali, que tem leis estaduais e leis federais. Então, ontem, por exemplo, o Biden, naquela canetada, né, ele liberou 37 presos que estavam no corredor da morte no âmbito federal. Mas tem presos que estão esperando, por exemplo, para serem executados por causa de leis estaduais. Então, é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Aqui em Nova York não tem pena de morte, mas se ele for condenado, por exemplo, a um crime federal, aí sim ele pode ser executado. Cara, um pelotão de fuzilamento, Roberto, um muro, Meu um Deus do cara de céu. olhos vendados com um cigarro na Isso. boca, aquela imagem O último que pedido. o último pedido que não nos remete, né? Preparar, apontar, pá! E dizem que eles colocam. A pessoa não sabe, né, se ela tá atirando com bala de verdade ou com um cartucho vazio, que é pra você não levar pra cama a certeza de que você matou uma pessoa com uma bala. Mas é o que dizem. Não combina muito, né? Com a maior democracia liberal do mundo, um pelotão de fuzilamento, mas